Pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Rura 11, o Fiagro Imobiliário aqui da Itaú Asset. Vou trazer aqui atualizações do fundo para vocês. Quero comentar também sobre a terceira emissão de cotas. O fundo anunciou recentemente. A gente vai ver ali valor, fator de proporção, taxa de distribuição, enfim, mais detalhes. Então, sem mais enrolação, o fundo aqui então ele tem o objetivo de ter o retorno de CDI mais 3 a 3,5% ao ano, através de um portfólio diversificado de crédito privado no agronegócio. De fato, esse fundo aqui é o fundo agro muito provavelmente mais diversificado da Bolsa. Tem aqui realmente muitos devedores, muitos setores, segmentos, realmente é bem interessante. Bom, a cota no mercado da variação foi negativa. A gente sabe que o fundo é fixado aqui no CDI e, por óbvio, com a Selic caindo, a gente tem notado aí o movimento dos fundos atrelados a esse indicador, a esse indexador, perdendo um pouquinho do seu valor no mercado secundário. Olhando aqui rapidamente o demonstrativo de fluxo de caixa mensal, a gente consegue ver que o fundo basicamente distribuiu tudo o que gerou. E é assim geralmente nos meses aqui do Rura 11, raramente o gestor faz ali algum tipo de reserva, enfim, costumeiramente ele distribui tudo que ele gera. Pois bem, tem aqui mais algumas informações sobre o fundo. O spread médio então dos títulos privados da carteira, basicamente CDI mais 4,2, ou seja, acima ali da meta do fundo, que é algo entre 3 e 3,5% ao ano. A duration curta de 2,1 anos, o que é interessante para esse tipo de alocação. Bom, a alocação do fundo, 89% em crédito agro. Então, aí para quem gosta de investir nesse setor, um setor que tem uma pujança muito grande, que tem tudo para crescer muito forte, vem crescendo e tem a tendência de crescer mais nos próximos anos, aqui tem uma opção exposta no setor agro e com diversificação. Então, dando uma olhadinha aqui na exposição setorial, a gente consegue olhar essa pizza e ver que basicamente ele tem aqui muitos setores e tem 3 setores só, 4, acima de 10%. Então, produtor rural, grãos, açúcar e etanol, revenda agrícola e também aqui produtor rural, só que algodão e grãos. O restante, realmente bem diversificado. A gente consegue dar uma olhadinha aqui nas garantias, então, sempre focando muito em alienação fiduciária e recebíveis como aqui as principais garantias. Fundo com 43 devedores, então diversificado, valor médio aqui de 20 milhões por devedor. Muitos segmentos e culturas também, 14. Isso é muito importante porque a gente consegue ver exatamente aqui abaixo, quando o gestor ele comenta sobre sobre esses segmentos e culturas, praticamente um head. Então você vê uma cultura indo melhor, a outra está um pouco pior. Quando essa piora, aquela melhora. E, enfim, tendo essa diversificação, deixa o fundo mais perene, mais seguro, com menos volatilidade ali, justamente pela diversificação. Pessoal, se estiver gostando do conteúdo, deixa aquele like, se inscreve no canal. Estou com o objetivo aí de chegar a 2.000 inscritos, isso me deixaria muito feliz. Então, se vocês puderem se inscrever, estou trazendo vídeo todos os dias, beleza? Bom, vamos ao comentário do gestor, a parte mais importante do vídeo. Logo na sequência a gente já fala sobre a emissão. Então, o Rura 11 fechou o mês de abril com 89% do patrimônio alocado em crédito agro. A carteira estrutural segue diversificada e o restante dos recursos em caixa será alocado em novos devedores durante o mês de maio, conforme detalhado na página 12. E a tendência é que melhore ainda mais a diversificação do fundo e leve a porcentagem em crédito agro para mais próximo dos 95% a 100% novamente. Pessoal, estava preparando esse relatório para vocês já tem um tempo. Nesse interim saiu aqui o fato relevante já chamando a próxima emissão de cotas. E quando eu li esse relatório e vi essa informação que o restante do caixa já seria alocado, cheguei a pensar em uma nova emissão. Não achei que seria tão rápida, mas aqui o fundo já emendou numa nova emissão de cotas para aproveitar aí, né, o mercado forte. Enfim, daqui a pouco a gente comenta um pouquinho mais sobre o pipeline aqui no relatório e também sobre as operações, que ali é o ponto de atenção do fundo, né? Algumas operações seguem levando um tempo maior que o esperado no processo de estruturação dos CRAs. Aqui ele comenta que ele pediu mais garantias, que alguns devedores também tiveram uma percepção maior ao risco, então evitaram de pegar crédito.
Isso é algo que pode preocupar na emissão. A emissão de cotas vai ser uma emissão grande e espero que eles já estejam com um pipeline bem robusto e que consigam aportar rapidamente, porque se demorar vai ficar um pouco complicado. Apesar do caixa estar remunerando bem, é sempre ruim, né, fazer uma emissão e ficar com esse dinheiro todo em caixa. Hoje a carteira conta com produtores rurais e outros participantes da cadeia do agronegócio, possuem sólida capacidade de pagamento e até o momento não tivemos nenhum problema de inadimplência com as parcelas de juros e principal devidas. Então aqui uma informação importante, principalmente porque tem aqui dívidas caras, né, fixadas ao CDI, com taxas altas. Seguimos com nosso acompanhamento com visitas periódicas em loco e utilizando os inputs da equipe do Itaú BBA Agro, que já está em cada região como uma ferramenta importante para acompanhar o status de acompanhar de perto o status dos devedores. Isso aqui realmente é muito importante. A capilaridade do Itaú nesse ponto ajuda demais. A gente sabe que no agro tem que ter esse acompanhamento de perto, entender realmente ali da operação. A gente vê outros fundos sofrendo bastante, então aqui bem legal isso. Em abril, conforme dito, por conta da sazonalidade da carteira, tivemos um fluxo maior de operações trimestrais e semestrais sendo pagas, e com isso dividendo no início de maio pode ser 3 centavos acima do mês anterior. Então, legal aqui ele dando um guidance para o próximo mês. Né? Para o mês de junho, referência a maio, a expectativa da gestão é de um dividendo em linha ou até superior à distribuição realizada nesse mês. E aqui ele informa que ele está tentando alterar o modelo de apuração adotado de lucro caixa para regime competência, trazendo uma menor volatilidade e maior previsibilidade nas distribuições. Então, rápida explicação, pessoal. Hoje o fundo distribui tudo que passa pelo caixa dele. Como tem operações que pagam trimestralmente, outras semestralmente, tem mês que ele tem mais dinheiro para distribuir, porque passou no caixa, tem mês que ele tem menos. No final do ano, vai dar ali o mesmo dividendo, só que ele acabou pagando com uma maior volatilidade. O que ele quer fazer? Ele quer alterar para regime competência, ou seja, a partir da data que ele tem direito a receber aquele valor, ele já pode distribuir, mesmo que não necessariamente aquele dinheiro tenha passado pelo caixa. Com isso, ele vai conseguir distribuir um dividendo mais regular. No fim do ano é o mesmo valor, só que em vez de pagar um mês R$ 1, outro mês 50 centavos, ele vai pagar o mês todo 75 centavos. Tá? Um exemplo. Bom, o que eu quero comentar aqui, pessoal, ele traz aqui atualização das culturas. Então, para quem quiser ler, vale muito a pena. Ele fala soja, milho, algodão, boi gordo, fala do açúcar, etanol, usinas. É um relatório bem interessante, principalmente para quem aí investe em outros fundos agro ou gosta do setor. Como aqui eu vou falar de emissão, o vídeo já está ficando longo, eu vou deixar para mês que vem. Bom, aqui é o grande ponto detrator do fundo. O fundo ele não mostra para a gente as empresas, os devedores, mais detalhes. Ele coloca simplesmente o setor, traz as garantias e as taxas, porcentagem do PL, mas não traz aqui mais detalhes. Qual que é o grande problema? A gente pode ter aqui, de repente, uma grande sobreposição. A gente vê produtor rural, algodão e grãos na primeira posição, aqui na 10ª posição, 8ª, enfim. Também produtor rural, algodão e grãos, os dois da Bahia. Então a gente não consegue saber se de repente é o mesmo devedor. Porque se for o mesmo devedor, eu não estou falando só de 5,5 do PL, eu estou falando de 5,5 mais 3,2, 8,7. Enfim, se isso for se repetindo, de repente é um fundo que tem aqui uma diversificação em operações, mas com devedores sobrepostos, e aí a porcentagem do PL está muito alta. E tem essa tendência, tá, pessoal? O mundo agro, principalmente aqui que utiliza dos veículos de fundo imobiliários, ele ainda é reduzido. Então pode ser que a gente tenha essa sobreposição. É algo que muitos cotistas reclamam, infelizmente o fundo ainda não alterou. Pipeline de ativos, aqui a gente consegue ver também simplesmente setores. A gente não consegue ver ao certo quais são as empresas. E esse é o grande problema. O pipeline dele aqui está pequeno. Obviamente isso aqui é relativo a outra emissão, mas seria interessante se de repente ele já pelo menos colocasse aqui uma informação, por exemplo, como o RPR, Urca, ele coloca o pipeline de 450 milhões. Eles têm isso já em vista. Bom, vamos ao fato relevante da terceira emissão de cotas do fundo. Então aqui o fundo chamou a terceira emissão de cotas de 50 milhões de cotas ao preço do valor patrimonial do fundo em 31 de maio. Estou gravando esse vídeo no dia 30.
Então, a gente ainda não tem esse valor patrimonial, mas deve ser ali na casa dos R$ 10. Então, é uma emissão de 50 milhões de 500 milhões de reais. O fator de proporção, portanto, a gente vai ter que aguardar ainda o valor exatamente, mas vai ser algo ali a cada 10 cotas, você vai ter direito a 4 a 5 cotas, tá? Mais ou menos isso. O valor, então, é o valor patrimonial mais a taxa de distribuição, tá? Ele colocou aqui abaixo para a gente a taxa de distribuição, ela é de 1,6%. Então, vai ter que ver o valor patrimonial e colocar esse 1,6%. Além do valor patrimonial, vai ser o valor de subscrição. Lembrando que, pessoal, vai ter direito de preferência, vai ter fator de proporção, como eu disse. Ele coloca aqui a questão dos dias úteis, mas eu vou aguardar para fazer um vídeo separado com as datas, porque eu sei que isso aqui causa confusão. Vou ficar aqui só lendo dias úteis para lá e para cá, vai trazer confusão. Então, quando a gente tiver mais detalhes aqui do fator de proporção direitinho, das datas, valores, aí eu faço um vídeo. Esse vídeo foi mais para vocês saberem que tem essa emissão, ela foi chamada, já tem uma noção do fator de proporção, também ali do preço, e aí mais para frente a gente volta a conversar. Beleza? Lembrando, pessoal, o grupo do Telegram na descrição, comentário fixado, grupo já com mais de 300 pessoas, ambiente bem legal, ali sempre focado nos investidores iniciantes. Beleza? Um grande abraço, deixem like, se inscrevam, valeu!